Curso gratuito de Excel. Sim, vamos aprender várias ferramentas úteis e essenciais para o nosso dia a dia neste curso grátis de Excel, que inclusive você pode baixar todo esse material clicando no link da descrição. Clicou, baixou, beleza? Super simples. 1. Vamos criar uma tabela de vendas com fórmulas. Professor, mas eu não trabalho com vendas. Não tem problema. Vamos aprender a utilizar o recurso de tabela e fórmulas automáticas dentro de uma tabela do Excel. Porque dessa forma, você fazendo essa planilha, você consegue aplicar para outras áreas. Logística, manutenção, produção, engenharia, trabalho com agência de agendamentos de serviços, ou ainda trabalho com venda de bolo, enfim, esses conhecimentos podem te ajudar muito para fazer qualquer outro tipo de planilha Excel. Depois vamos ver fórmulas e funções essenciais, como soma, média, soma sexta, tudo na prática, com exemplos reais. Ferramentas essenciais, que é o terceiro passo, vamos ver lista de opções e formatação condicional, e vamos aplicar esse conceito dentro da tabela que fizemos. Depois vamos aprender como fazer uma tabela dinâmica e utilizar segmentação de dados. Uma não, vamos fazer várias tabelas dinâmicas. E por fim, vamos fazer um painel visual interativo, que é o famoso dashboard no Excel, que, à medida que você clica aqui nos botõezinhos, ó, o dashboard, os valores, tudo é atualizado para você. Então, sem mais enrolação, vamos lá, na prática, aprender a usar o Excel nesse curso bem completo para você sair do zero já em 2026. Vamos lá. O nosso primeiro módulo é criando uma tabela de vendas com fórmulas. Professor, mas eu não trabalho com vendas. Eu trabalho com logística, com RH, com manutenção, com produção, com frete, logística, engenharia, faço bolo para vender. Não tem problema. Aprendendo a fazer uma tabela no Excel, com colunas, linhas, fórmulas, você consegue aplicar esse conhecimento para outras situações. E aí você pode adaptar para o seu dia a dia, para a sua necessidade. Então o interessante é que todos esses módulos vamos fazer de forma prática, passo a passo. Essa daqui não é a tela inicial do Excel. Geralmente quando você abre um arquivo do Excel, você tem uma tela mais ou menos igual a essa daqui. E nessa tela temos duas opções que são muito utilizadas. Por que eu estou mostrando essa tela? Porque geralmente é a tela inicial do Excel. Você abriu o seu Excel, geralmente abre essa tela para você. Quais são as duas opções muito utilizadas? A primeira opção é criar um arquivo novo de Excel, um arquivo vazio. E essa opção pode ser acessada tanto por essa caixinha que está aqui, ou por essa caixinha que está ali na esquerda. Estas duas opções vão abrir para você uma planilha vazia no Excel, que você pode construir aquilo que você quiser. Ou ainda, a outra opção, que é muito utilizada, é abrir. O abrir, ele abre para você arquivos de Excel. Então, se você já tem uma planilha, já tem um arquivo que você quer utilizar, é só clicar no abrir e então procurar os arquivos do seu computador, que você vai poder abrir naquela opção um arquivo que você já tem. Mas vamos ficar com essa opção aqui, ó, pasta de trabalho nova, novo arquivo. Porque aí conseguimos criar do zero aquilo que precisamos. E nesse caso específico, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma planilha de vendas, ou ainda uma tabela de vendas. São nomes similares. Tem algumas diferenças técnicas, mas no momento não é tão importante a gente se apegar a esses termos semelhantes aqui no Excel. Vamos lá. Aqui em cima, nessas gradinhas, é onde podemos clicar e digitar, escrever, colocar o que queremos. Cada uma dessas gradinhas, desses quadradinhos, é chamado de célula no Excel. Então, ó, isso daqui é uma célula. Isso é uma célula. Isso daqui é um conjunto de células, ou intervalo, como também é chamado, enfim. Então, as células é que nos ajudam a criar coisas no Excel, como uma tabela de vendas, uma tabela de logística, uma planilha de vendas, de compras, de fluxo, de caixa, de controle financeiro e assim vai. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na primeira célula do Excel e o nome dessa célula eu posso ver por aqui, ó, por esse quadradinho, chamado caixa de nome, célula A1. Então, na célula A1, eu vou escrever data. Tá vendo? Eu escrevi com o teclado e vou dar um Enter. Pronto, para confirmar. Por que data? Porque a data, numa planilha de vendas, vai me ajudar muito para eu saber quando que foi vendido cada coisa. Agora eu vou na célula B1, B de bola 1, que é essa célula aqui, ó, a próxima. E só para mais conhecimento, cada letrinha dessa daqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, é uma coluna. J é uma coluna, G é uma coluna,
tem letra, é uma coluna. E o que fica aqui na esquerda, ó, são as linhas. 17, 18, 19, 20, 21. Linhas. Então vamos lá no B1. Por que B1? Porque é a coluna primeiro e depois a linha. Então o nome é B1. Ou também a gente verifica aqui, ó, na caixinha de nome, igual eu falei, B1. Aqui eu vou colocar descrição. Vou dar um Enter. E na próxima coluna, pessoal, vou colocar quantidade. Enter. Ixi, professor, você escreveu errado. E aí, quando eu escrevo errado, como é que eu faço? A gente vai clicar na célula e dar um delete. Tenta achar aí no seu teclado o delete. Clica na célula e delete. Pronto. Agora vamos lá de novo. Quantidade. Enter. Ah, beleza. Agora sim tá certinho. Tem mais informações que eu quero? Sim, mas daqui a pouquinho a gente continua. Só para a gente pegar aqui o ritmo. Vamos lá. Eu vou colocar já uma data dentro dessa coluna A. Mas eu não vou colocar em cima da data, né? Porque senão vai apagar. Eu vou colocar aqui embaixo, então, ó, na linha 2. Clico. E digamos que no dia 1/1 de 2026, Enter, teve uma venda. Você viu que o meu Excel ele é inteligente e acabou aumentando já um pouquinho o tamanho dessa coluna A. Deslocou aqui para a direita, aumentou. Por quê? Porque se ficasse menorzinho, não ia dar para ver o que está dentro, ó. Mas aí, você viu o que eu acabei de fazer também? Eu mesmo, ó, aumentei na mão e diminuí. Como é que eu faço isso? Se eu quero aumentar a coluna A, na divisão de A com B, eu clico, seguro e arrasto para a direita ou para a esquerda, para aumentar ou para diminuir. Se eu clicar para a direita, aumenta, para a esquerda, diminui. Clico, seguro e arrasto. Bem aqui na divisão, de uma com a outra. A coluna B, descrição, eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa. Na divisão de B com C, clico, seguro e arrasto para a direita. Aumenta bastante, ó. E a coluna C também. Bom, agora na linha 2, na coluna B, no dia 1/1 de 2026, eu vendi um notebook de 16 GB. Enter. Foi este aqui o notebook que eu vendi. E qual que foi a quantidade? Clico aqui e coloco 5. Enter. Pronto, ó, já fiz ali o preenchimento de uma venda que aconteceu. Ainda está faltando bastante informação que a gente pode colocar, como o valor da venda, se tem frete, se tem desconto, e assim vai. Calma que a gente vai chegar lá e vai configurar as fórmulas também para nos ajudar de modo automático. Você percebeu um conceito bem legal? A gente acabou utilizando 3 formatações diferentes. Mas que formatação, o que é isso, professor? Formatação é o estilo do número, do texto, da informação que você está escrevendo. Então aqui a gente tem 3 coisas diferentes, ó. A primeira, temos uma data. Na segunda, temos o quê? Um texto. E na terceira, temos o quê? Um número. Então usamos 3 formatações diferentes. Data, texto e número. Se você clicar aqui na data, bem onde você colocou, e ir em página inicial, que é um menu no Excel, onde temos várias ferramentas aqui dentro. E aqui no meio, ó, tem uma ferramenta chamada número, que é onde você consegue mudar as formatações. E dá para ver que a data já foi selecionada. Olha que interessante, se nessa data você clicar nessa setinha para baixo e colocar número, por exemplo, olha o que acontece com a sua data. Ela deixa de ser uma data e passa a ser um valor em informação numérica. E, então quer dizer que eu perdi a data que eu coloquei? Não, só ficou na formatação errada. E aí, para corrigir, você volta aqui, ó, em número, setinha para baixo, e pega data abreviada, por exemplo. E se eu pegasse essa outra opção, data completa? Vamos ver. Olha, ficou um monte de hashtag. O que é isso? É um erro no Excel. E é quando tem muita informação dentro da célula e não dá para ver tudo. Então a gente precisa, na divisão de A com B, clicar, segurar e arrastar para a direita, para poder visualizar. Ah, agora sim, ó. Então ficou a data de forma completa. Quinta-feira, 1 de janeiro de 2025. Mas eu gostei do jeito que estava antes. Então deixa eu clicar na célula. Sempre você tem que selecionar a célula onde você quer mudar a formatação. E aí você vem aqui em cima, ó, setinha para baixo, data abreviada. Pronto, agora sim. E vamos devolver aqui uma coluna um pouquinho menorzinha. Pronto. Então a gente já aprendeu a mexer com formatação, certo? Pelo menos os primeiros passos. Quando a gente tem texto, igual notebook, nem precisa configurar, porque por padrão o Excel já entende. Mas você poderia clicar aqui também, sempre onde você vai escrever alguma coisa, descrição são os produtos que eu estou vendendo, geladeira, mesa de jantar, tudo texto. Ah, professor, mas se tiver uma descrição que é numérica, exemplo, eu vendi o produto 1015. Tudo bem, não tem problema. Isso daqui é um número, mas as descrições, a princípio, é para conter texto, palavras, descrições, nomes.
Então, dá para a gente selecionar essa descrição aqui. E no mesmo local, ó, setinha para baixo, eu coloco como texto. Aqui, ó, a última opção, texto. Por quê? Porque aí sempre que eu digitar alguma coisa, já fica com a formatação correta. E a quantidade? A quantidade, a gente tem um número. Sempre eu vou colocar um número na quantidade. Ou vendeu 1, ou vendeu 10, ou vendeu 1000, e assim vai. Então aqui nesse número eu posso clicar, e aqui no geral, setinha para baixo, e coloco como número. Pronto, ó. Quando eu formato como número no Excel, ele acaba colocando aqui, ó, vírgula 00. O que é isso? São o que é chamado de casas decimais. Casas decimais. Dá para remover esse 00 ou dá para colocar até mais. Mas, para remover, é só clicar aqui, ó, nessa setinha para a direita. Quando eu coloco o mouse por cima e deixo, ó, ele também mostra essa mensagenzinha. Diminuir casas decimais. Então vamos lá. 1, 2. Cliquei 2 vezes para remover. Agora eu tenho a data, descrição e quantidade. Finalizamos, pessoal, já essa primeira parte. Agora dá para continuar com mais colunas, colocar fórmulas e ir avançando. Depois a gente vê algumas questõezinhas legais de como mudar a cor da célula, deixar um visual mais bonito. Mas continuando, coluna D, eu vou escrever uma informação que é muito importante. Valor unitário. Enter. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna. Digamos que esse notebook ele tem um valor unitário de 4.999,99. Enter. Por que eu usei vírgula e não ponto? Porque no Excel do Brasil, em português, se usa vírgula para separar as casas decimais. Não se usa ponto. Se você usa o Excel em inglês, americano ou Estados Unidos, talvez você deva usar o ponto. Mas aí depende de onde que você está, em qual país que você está, tá bom? Aqui no Brasil a gente usa vírgula. Vamos lá continuar agora na coluna E. Professor, mas valor não seria colocar o certo em dinheiro, RS cifrão, reais do Brasil? Sim, a gente já vai ver essa configuração. Na próxima coluna eu gostaria de colocar valor total, Enter. E aumentar aqui um pouquinho. O valor total, pessoal, vai ser o valor unitário vezes a quantidade. Se eu vendi um notebook por R$ 4.999,99, só que eu vendi 5 unidades, qual que é o total que eu vendi? É uma formulinha que a gente vai fazer, né? Mas calma aí que a gente já faz. Voltando aqui no valor unitário, nessa célula, eu clico nela, e então, página inicial, eu clico aqui, ó, nesse símbolo de moeda, que aparece logo no meu Excel. Ou também aqui no geral, setinha para baixo, você pode encontrar mais formatos de moeda, ó. Moeda e contábil. É bem parecido, tá, pessoal? Muda pouca coisa só na visualização. Qual que você usa? Qualquer um que você quiser, porque o efeito é o mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, contábil. Ou ainda, você pode clicar nessa setinha para baixo e escolher aí a moeda que você quer. Euro, dólar e assim vai. Agora o valor total, ele vai ser uma fórmula que vai multiplicar o valor unitário, que agora está em dinheiro, vezes a quantidade. Só que tem um detalhe, para fazer multiplicação, que é o que vamos fazer aqui no Excel, não utilizamos o X para multiplicar, e sim o asterisco. Jogo da velha, estrelinha, como também é conhecido. Asterisco. Vamos lá, então aqui no total, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou digitar o símbolo de igual. Sempre começa com igual para fazer fórmula no Excel. Igual. Ó, na célula já tem ali o símbolozinho de igual. Agora, eu vou clicar sobre o valor unitário, inclusive ele fica ali realçado de uma cor diferente, e dentro ali do valor total ele me mostra a posição da célula, que é esse D2 que está aparecendo aqui, ó. Por quê? Porque eu estou usando a célula D2, valor unitário. E agora o que eu faço? Asterisco, estrelinha, jogo da velha, e então quantidade. Pronto. Selecionei as duas células e estou multiplicando ela pelo asterisco. Vou dar um Enter. Automaticamente o Excel já reconhece essa fórmula matemática e consegue retornar para mim perfeitamente o valor total. Então, se o unitário é 4.999,99, vendi 5 vezes, o total é 24.999,95. Resolvemos. E o legal é que já conseguimos fazer algumas fórmulas, como a multiplicação, e também já aprendemos algumas formatações para essa nossa tabelinha de vendas. Continuando, tem algumas outras informações que eu gostaria de acrescentar, como desconto, frete e, por fim, o valor final.
que o valor final vai considerar o desconto e o frete, caso eu coloque. Então aqui na coluna F, logo ao lado do valor total, eu vou digitar a palavra desconto e vou dar um Enter. Aqui que eu vou colocar se tem ou não desconto sobre esse produto. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Na divisão de uma coluna com a outra, clico, seguro e arrasto para a direita para aumentar um pouquinho. E esse desconto, já vou colocar ele aqui também em dinheiro. Então, digamos que desse valor total aqui, eu dei um desconto para o cliente de R$ 1.500. E dou um Enter. Pronto, está tudo certinho. Na próxima coluna, eu gostaria de colocar o frete, Enter. E vou aumentar também um pouquinho. Nesse caso, para entregar para o cliente, vai ter um frete de R$ 141,23. Enter. Tá vendo que o meu frete, de modo inteligente, já entendeu que é dinheiro. Ah, professor, mas como? Bom, o Excel já fez isso, talvez por referência das células que estavam aqui à esquerda. Mas, caso o seu Excel não tenha colocado em dinheiro, é só você clicar aqui ó, na formatação da moeda e pegar o reais do Brasil, o dólar, enfim, a moeda que você quiser utilizar. Já na última coluna, H, é onde eu vou digitar, por fim, o valor final. Enter. Aumenta um pouquinho o tamanho dessa coluna. E agora vamos precisar de muita atenção. Porque esse valor final, vamos precisar fazer uma fórmula um pouco mais complexa. O que a gente vai fazer aqui? O valor final, pessoal, ele vai ser o valor total menos o desconto mais o frete. Vamos lá. Igual, sempre começa com o símbolo de igual. Quando você for fazer uma fórmula, calcular alguma coisa, para o Excel entender que você está fazendo uma matemática, um cálculo. Sempre começa com o símbolo de igual. Meu valor final vai ser o valor total, clico nele, menos... Como é que eu faço menos aqui no Excel? Esse tracinho aqui, ó. Geralmente ele fica bem próximo do asterisco. Está aí praticamente junto, no mesmo local aí do seu teclado. Então tem um asterisco e tem um sinalzinho de menos. Valor total menos o desconto. E o mais? O mais é a cruzinha, sinalzinho de mais, que também fica bem próximo do sinalzinho de menos e do asterisco. Mais o frete. Então valor total menos desconto mais o frete. Assim que fica a nossa fórmula do valor final. E dou um Enter. Pronto. Agora já temos aqui o valor final, que sempre vai ser calculado a partir das informações anteriores. E sabe o que é o legal de utilizar fórmula no Excel? É que é totalmente automático. Se eu mudar a quantidade, eu vendi 5, certo? Vou colocar como 15. Olha o que vai acontecer com todas as outras fórmulas. Olha o total, 23.600. 15, vou dar um Enter. Opa, 73.000. Por quê? Porque quando eu altero a quantidade, o valor total também altera, que altera também o valor final. Tá tudo uma coisa interligada com a outra. Os cálculos são automáticos, funcionam 100% do tempo. Se eu alterar aqui o frete, de 141, colocar 200 e dar um Enter, olha só, o valor final também atualiza para mim. Deixa eu voltar aqui a quantidade para 5. Enter. Beleza, já voltou o que estava antes. Então é assim, pessoal, que a gente consegue fazer. Não acabou ainda, mas de modo básico, uma tabela para registrar vendas aqui no Excel. Isso que fizemos foi apenas utilizar as células do Excel. Tabela, quando a gente fala, na linguagem popular, é uma forma de organizar as informações. Ah, eu organizei em tabela. Tem coluna, tem linha, é uma tabela. Mas, aqui no Excel, quando a gente fala tabela, geralmente nos referimos a uma ferramenta específica que transforma isso que fizemos, de fato, numa tabela. Mas o que muda? Muda algumas coisas. Muda para melhor, que eu vou te mostrar. Como é que eu faço, então? Você vai, pessoal, clica em qualquer célula aqui de baixo, por exemplo. Ó. Clica numa célula, dentro dela, não é na borda, é dentro. Clica e arrasta. Você está vendo que quando você faz isso, ó, você consegue selecionar um intervalo de células maior? E você pode clicar, arrastar para baixo, para a direita, para a esquerda, para selecionar um intervalo maior. O que eu vou fazer aqui? Esse mesmo conceito. Clicar na data e arrastar, de modo a selecionar toda a tabelinha que eu fiz. Pronto, até esse valor. E agora aqui em cima em inserir, o inserir é mais uma ferramenta que estamos explorando agora. Eu vou clicar em tabela e aqui está a ferramenta que eu comentei, tabela. Quando você clicar nessa opção, o Excel vai abrir uma janelinha para você
te mostrando. Aqui você não precisa mexer em muita coisa não. É só para você visualizar. Ele vai te mostrar ó, o que ele selecionou. Então tá falando ó, da célula A1, que é essa daqui, até a célula H2, que é a coluna H, linha 2. Tá certinho? E tá perguntando se a sua tabela tem cabeçalhos. Ah, tem. Data, descrição, quantidade, são cabeçalhos. Então deixa marcado essa caixinha e clica no OK. Opa, agora já temos uma tabela. Deu para ver que mudou um pouco o visual. Antes estava sem formatação nenhuma, agora está com essa cor azul. E agora já temos uma tabela no Excel. Beleza, mas por quê? E daí? Qual o benefício de usar a tabela? Por que não do jeito que estava antes? O primeiro benefício que eu gosto muito da tabela é que ela nos ajuda a automaticamente puxar o que fazemos para baixo. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. Vou registrar uma nova venda. Como é que eu faço? Na primeira linha vazia, não é aqui no meio. É lá logo depois da primeira data que você digitou. Digita outra qualquer data, tanto faz, pode ser até igual. Qualquer data. Vou colocar aqui então também 1/1/2026. E vou dar um Enter. Olha que interessante. Tem uma nova linha que apareceu. E essa nova linha já está com as fórmulas que adicionamos. Então, esse é o benefício da tabela. Sempre que você fizer fórmula, ela vai puxando para você tudo que você fez para baixo. Assim você não precisa fazer tudo de novo. Imagina configurar tudo de novo que fizemos. Colocar em dinheiro, colocar em número, colocar em texto, colocar em data, fazer a fórmula, linha por linha, para cada produto digitado. Nossa, ia demorar bastante, mas a tabela nos ajuda a ganhar tempo. Descrição vou colocar aqui que foi um computador, gamer, quantidade 1, valor unitário 9.999, Enter. E o desconto 0 e o frete R$300, Enter. O valor final já calculou automaticamente para mim o resultado, utilizando a fórmula que fizemos anteriormente. Então, com essa tabelinha de vendas, já conseguimos aprender como criar uma tabela no Excel de forma simples e objetiva e ainda utilizar vários recursos, como exemplo, fazer formatações e ainda o próprio recurso de tabela. Agora no módulo 2, vamos ver fórmulas e funções essenciais, como soma, subtração, divisão, multiplicação, média, soma Cs e assim vai. São funções, fórmulas no Excel que podem nos ajudar muito a ganhar tempo no dia a dia. Para que possamos ver essas fórmulas no Excel, eu gostaria que você, junto comigo, adicionasse uma aba ou planilha, que é o nome correto, uma planilha nova aqui no Excel, que são essas abinhas que ficam aqui embaixo. Ó. Como que você faz isso? Você clica nesse botãozinho de mais. Por quê? Dessa forma, uma nova planilha vai ser adicionada para você. Inclusive, com essa nova planilha, você pode, botão direito, em cima dela, botão direito, tá? É o que você geralmente não usa muito no mouse, o direito. E então, renomear. Aqui você vai colocar o nome para essa sua planilha, para essa sua aba. Como exemplo, fórmulas, Enter. Ah, quero deletar essa aba aqui, essa planilha. Como é que faz? Novamente com o botão direito. E então, excluir lá em cima. O Excel geralmente pede para você confirmar se você quer ou não excluir aquela aba. Você clica em sim. No nosso caso, ele nem pediu nada, ele já excluiu direto. Por quê? Porque não tinha nada de informação ali dentro. Mas vamos de novo no botãozinho de mais, clicar normal e adicionar uma planilha nova. Botão direito do mouse para abrir mais opções. E aqui eu clico em renomear e vou escrever fórmulas. Enter. Pronto. Aqui em fórmulas, o que vamos fazer? Aprender a utilizar alguma das fórmulas mais importantes no Excel. Na tabela que fizemos anteriormente, que inclusive está aqui, aprendemos a fazer bastante coisa. Multiplicação, soma, subtração, mas ainda faltou algumas coisas, como média, por exemplo. Então, só para não esquecer, nessa planilha que fizemos a nossa tabela de vendas, eu vou clicar com o botão direito em cima dela, e então renomear, e vou colocar o nome. Tabela de vendas. Enter. E agora voltando aqui nas fórmulas, vamos lá, acompanha junto comigo. Vou clicar em qualquer célula, e aqui eu vou escrever assim, ó, soma. Enter. Vou dar mais um Enter, porque assim ele pula mais linha pra gente. Vou colocar assim, ó, número 10, Enter, 15, Enter, 5, Enter, 3, Enter e 27, Enter. Qual que é a soma desses valores aqui, hein? Difícil, né? Porque tem bastante valor. Então como é que a gente pode fazer uma soma no Excel? Em qualquer célula você clica
exemplo, essa daqui de baixo. E então, igual, lembra, sempre que for fazer fórmula no Excel, você pode utilizar o sinal de igual, para o Excel entender que você está fazendo um cálculo. Igual, aí eu clico na primeira célula, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, nossa, está demorando, né? Mais a quinta. E se tivesse mais, você ia um por um? Até dá para selecionar um por um. Mas imagina numa situação onde você tem uma planilha com 10.000 linhas. Ficar selecionando 10.000 células, você vai demorar o dia inteiro para fazer isso. Então não é a melhor solução, mas vamos chegar lá. Assim é a maneira mais simples de se fazer uma fórmula de soma no Excel. E dá um Enter. Ele deu o resultado de 60. Então 60 corresponde à soma de todos esses valores anteriores que temos. A maneira mais rápida agora de fazer uma soma seria igual, e ao invés de ficar célula por célula, você vai escrever ali depois do igual a palavra soma. Quando você faz isso, o Excel abre para você uma lista com várias opções. E quando o Excel abre essa lista, isso daqui que você está vendo, cada nomezinho é chamado de função. Função. Não é fórmula, é função. Porque já é algo pronto. Exemplo, função de soma. Eu vou utilizar ela, vou utilizar ela agora, juntos, para poder somar tudo que eu tenho aqui de uma vez. Então deixa eu clicar, ó. Tem que clicar 2 vezes, tá? 1, 2. 1, 2. E aí você simplesmente, ó, clica no primeiro número e arrasta até o final, até onde você quer somar. Opa, nem tanto assim. Você clica só nos números, ó, e dá um Enter. 60 também. Só que você viu que é bem mais fácil de fazer? Igual soma e seleciona tudo de uma vez. Além da fórmula de soma, já vimos a multiplicação também. E a multiplicação não tem muito segredo. Vou até colocar aqui, ó, multiplicação. Se você tem alguns números, exemplo, tem aqui, vamos colocar assim, ó, dólar, ele está 5,41 e você tem R$ 1.772,53. Aí você quer fazer essa conversão de quanto que vai valer esses reais em dólar ou vice-versa, né? Enfim, como é que você pode fazer essa conversão? Dá para a gente fazer um sinalzinho de igual e então multiplicar uma coisa pela outra. Reais vezes asterisco o fator 5,41, a taxa do dólar, e assim vai. Vou dar um Enter. Pronto, ó, 9.589,38 centavos. Esse dólar aqui que eu coloquei seria a taxa do dólar, né? Taxa de conversão. Mas enfim, você entendeu a minha lógica, né? A gente pode multiplicar uma coisa pela outra. Além disso, também tem subtração, pessoal. Subtração foi o que também vimos anteriormente. Se você tem vários números, exemplo, você tem um produto que custa R$ 1.721,12. Só que aí você tem um desconto de R$ 14,52. Como é que você faz esse desconto? Igual o custo menos o desconto e dá um Enter. Aí você obtém perfeitamente o valor. Então é assim que a gente faz subtração. E também temos aqui no Excel a média. A média é bem legal porque dá para ser usado para bastante coisa. Ah, eu tenho vários alunos que tiraram notas diferentes. Gostaria de saber a média dessas notas. Exemplo, tem aqui o aluno João, que na prova ele tirou a nota 1, nota 10. E aqui na nota 2 dele, ele tirou 7,5. E na nota 3, ele tirou 6,5. E aí, qual que é a média do João? Como que a gente faz isso? Vou clicar aqui em qualquer célula e então igual primeiro mais o segundo mais o terceiro. Enter. Resultado 24. Só que são 3 notas, então eu tenho que dividir. Igual o 24, barrinha, olha só, dividido é barrinha deitada para a direita, por 3. Enter. 8. Então a média é 8. Mas você viu que eu tive que quebrar em 2 etapas, além de ter que selecionar nota por nota, de modo individual? Será que não tem uma maneira mais fácil de se fazer isso? Tem. E podemos utilizar para isso igual
média. Olha só, tem uma função que nos ajuda com isso. Cuidado, por quê? Média tem acento no E. Média. Então você também precisa colocar o acento para conseguir achar essa função dentro das listas que temos. Agora você clica na primeira função, média, 2 cliques, 1, 2. E então, pessoal, o que vamos fazer aqui? Clicar, segurar e arrastar nos números que queremos tirar a média. Simples assim, e dá um Enter. 8. Então veja que é muito mais fácil, em situações onde você tem coisas com muitos números, utilizar uma função do que utilizar uma fórmula. No terceiro módulo, vamos ver ferramentas essenciais como lista de opções e formatação condicional. Vamos lá novamente, pessoal. Clicar neste botãozinho de mais para poder adicionar uma nova planilha. Aqui está a minha nova planilha e, como você pode ver, ela ficou aqui no meio. Mas digamos que eu gostaria de pegar ela e colocar aqui para a direita, ou pegar ela e colocar aqui para a esquerda. Como é que eu faço essa movimentação dessa minha planilha? É só você clicar normal nela, ó, clica no meio dela, clica, segura e arrasta para a direita, para a esquerda, e assim você consegue movimentar e transferir ela de um local para o outro. Essa minha planilha nova, eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou chamá-la de ferramentas. Enter. O que vamos aprender aqui, pessoal? Lista de opções, ou validação de dados, ou lista suspensa, ou caixinha de itens, enfim, tem vários e vários nomes populares. E também formatação condicional. Vamos começar com a caixinha de itens, ou validação de dados. O que eu vou fazer? Digamos que numa célula, depois vamos aplicar isso aqui na prática, lá na nossa planilha de vendas. Vamos aplicar lá estas melhorias. Toda vez eu preciso ficar digitando várias informações, como exemplo, nome de produtos. Então, ao invés de eu ficar escrevendo de forma manual toda vez a mesma coisa, seria muito mais fácil se eu clicar em uma célula e então aqui em cima, em dados, eu utilizar uma ferramenta que me permita fazer uma lista no Excel. E aí eu só clico na célula e seleciono uma das opções que eu quero dentro dessa lista que vai abrir. Clica na célula que você quer, dados, lá na direita, vamos em validação de dados. Então veja, olha mais ferramentas que estamos vendo aqui. O Excel é repleto de ferramentas que nos ajudam muito no dia a dia. E aqui a gente está vendo muitas ferramentas legais que podem te ajudar bastante no seu dia a dia. Validação de dados e clica aqui, ó, validação de dados. O Excel vai abrir para você essa janelinha nova e você vai ter várias opções, ó, configurações, mensagem, alerta. Vamos ficar com a primeira opção, configurações. E aqui, onde temos permitir qualquer valor, eu vou clicar nessa setinha para baixo e vou selecionar, pessoal, lá embaixo, lista. Lista. Porque aqui dentro dessa caixinha é onde vamos colocar todas as opções que queremos. Como exemplo, ó, eu vou clicar dentro dessa caixinha e vou colocar a primeira opção, que vai ser notebook. Agora a próxima opção é um outro produto. Aí como é que eu faço para colocar várias opções? Coloco o símbolo ponto e vírgula. Ponto e vírgula, esse símbolo aqui ó, que está aí no seu teclado. Ó, é um pontinho que embaixo tem uma vírgula. É o famoso ponto e vírgula. Isso daqui, ó, ponto e vírgula. Aqui, ó. Agora a próxima opção, pessoal, vai ser computador, gamer, ponto e vírgula. Você pode escrever a palavra que você quiser, grande, pequena, com várias letras, várias palavras. O importante é separar cada opção com ponto e vírgula. E a outra opção que eu vou colocar aqui, exemplo, produto 1A, ponto e vírgula. Item B2, ponto e vírgula. Valor 123, 321, ABC. Acabou, digamos que seja isso. Aí eu clico aqui no OK. Feito isso, eu já consigo, dentro dessa listinha, toda vez que eu clicar nessa célula específica, vai aparecer essa seta para baixo. E quando eu clico nela, o Excel me dá aquelas opções que eu coloquei. E aí é só eu clicar em alguma e selecionar. Ó. Bem mais fácil do que ficar digitando de forma manual. E se eu quisesse ter aplicado essa formatação para várias células? Como é que eu faço? Porque células aqui de baixo não aparecem aquela caixinha, a lista. O que você pode fazer? Clica na primeira célula que você fez, dá um delete nela. Delete, para limpar ali o valor. Agora, pessoal, tá vendo que aqui, ó, bem no cantinho, você vai clicar nesse retângulozinho, clica, segura e arrasta para baixo.
Porque aí você consegue puxar essa célula, essa opção, para várias células que você tem dentro deste intervalo que você clicou e arrastou para baixo. Uma outra maneira de copiar e colar seria, vamos pegar aqui uma célula, essa daqui, que está vazia. Eu cliquei nela, certo? Selecionei a célula, e então eu vou utilizar um atalho do meu teclado, que é o Ctrl C. A tecla Ctrl junto com a tecla C. E depois vamos utilizar Ctrl V, a tecla Ctrl junto com a tecla V. Ctrl C. Agora eu clico em outra célula, Ctrl V. Aí eu consigo puxar a caixinha de lá para cá. Copiou a caixinha. Daria para fazer isso mais vezes. Deixa eu dar um delete aqui. Ctrl C para copiar. Seleciono várias células, Ctrl V para colar. Pronto. Agora todas essas células aqui de dentro estão com a caixinha que eu fiz. O legal dessa caixinha é que podemos aplicar dentro da nossa tabela aqui de vendas. Temos aqui vários produtos, você concorda? Então, ao invés de eu ficar linha por linha digitando o produto, é mais fácil digitar uma vez só. E aí utilizamos a lista para poder escolher a opção de produtos que queremos. Mas vamos pensar no seguinte, e se você tiver, deixa eu voltar em ferramentas, e se você tiver vários produtos? Imagina só, você tem que ficar lá com aquele ponto e vírgula toda hora digitando. Dá muito trabalho. Então uma maneira bem legal de você fazer isso é criar a lista e colocar aqui todos os produtos que você tem, um embaixo do outro. E a gente transforma essa lista que você escreveu numa lista de opções mesmo. Vou te mostrar como é que vai funcionar. Primeiro, eu vou deletar essas coisas aqui que eu fiz, para não ficar esse histórico na planilha. Então, eu seleciono várias células, clico e arrasto, botão direito do mouse para abrir essas opções, e aí eu venho aqui, excluir. Eu vou selecionar, pessoal, qualquer opção aqui, e vou clicar no OK. Removi tudo que eu fiz. Outra maneira de você deletar, zerar a planilha, seria clicando nesse triângulozinho que você tem aqui em cima. Tá vendo? Quando você clica nele, o que acontece? O Excel seleciona todas as células, colunas, linhas para você. Botão direito em cima aqui das células e então excluir. Pronto. Também iria limpar tudo. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho a coluna B. E aqui eu vou escrever meus produtos. Enter. Vou clicar nesse cabeçalho. Página inicial. E aqui dentro dessas ferramentas de fonte, eu vou clicar na caixinha de cor. E vou pegar uma cor mais escura, um azul, por exemplo. E a fonte, que é essa letrinha, eu vou colocar uma cor mais clara. E agora aqui em cima, nas fontes mesmo do Excel, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Colocar aqui um 16, colocar aqui um estilo diferente, Fica bem legal. Agora aí embaixo desse cabeçalho que fizemos, eu vou listar todos os produtos que eu tenho, como exemplo. Notebook 16 GB. Enter. Outro produto que eu vou ter, computador gamer. Enter. Mais um. Mesa de escritório grande de madeira. Vou aumentar mais um pouquinho. E assim vai, pessoal. Aqui eu vou colocando, item A, item B, item C, item D, etc, etc, etc. E tudo que eu for cadastrando aqui, eu gostaria de transformar isso daqui agora, dentro aqui da tabela de vendas, numa lista para eu poder selecionar estes produtos que eu tenho. Então aqui mesmo, na descrição, que é onde eu coloco os meus produtos, aqui que eu já vou fazer a modificação. Eu vou selecionar isso que eu já fiz, Posso até dar um delete para zerar. Cabeçalho, não seleciono o cabeçalho. Por quê? Porque eu não quero colocar uma lista aqui no cabeçalho. Quero colocar a listinha só aqui embaixo nas células, Então clico e seleciono essas duas células aqui de baixo. Agora aqui em cima em dados, eu venho em validação de dados, igual aprendemos, mas ao invés de usar qualquer valor, eu vou optar por lista, e agora que vem a diferença. Eu não vou mais digitar item por item aqui dentro. Eu vou simplesmente clicar nessa setinha para cima, venho na planilha de ferramentas e seleciono essa lista que eu fiz, Posso até selecionar um pouquinho mais para baixo, Por quê? Porque aí os futuros itens que eu adicionar já ficam aqui certinhos. E o cabeçalho, eu também não seleciono. Agora eu clico na setinha para baixo e clico no OK. Pronto. Agora na descrição, quando eu clicar, eu já consigo selecionar um produto. É bem mais fácil do que ficar digitando.
E se eu colocar uma data nova, olha o benefício da tabela. E dá um Enter, uma nova linha já aparece, com todas as fórmulas que fizemos anteriormente. E o legal é que essa descrição, a listinha já fica salva aqui pra gente também, ó, com os itens que colocamos. E, se eu quiser cadastrar um item novo, é só eu voltar aqui nas ferramentas, posso deletar algum item que eu cadastrei, ou ainda, deixa eu voltar aqui esse item. Em linhas novas, eu posso clicar e colocar um item novo, como fone de ouvido sem fio. Enter. Quando eu voltar nas vendas e clicar numa célula, eu já consigo ver que aquele produto novo já foi cadastrado aqui também. Então, assim que a gente pode usar essa lista de opções no Excel para nos ajudar na prática. Agora, uma outra ferramenta que eu gosto muito é pintar células automáticas. Exemplo, digamos que sempre que eu tiver notebook, eu quero que a célula fique vermelha. É um alerta para mim. Sempre que um valor for muito alto, R$5.000 ou mais, fica vermelho. Ou pintar de verde, de amarelo, de azul. A gente também consegue utilizar este tipo de ferramenta. E isso é chamado de formatação condicional. Vou te dar um exemplo bem legal aqui. Depois aplicamos também este exemplo prático lá na tabela de vendas. Digamos que em algumas células, pode ser aqui, ó, coluna J, eu tenha várias informações como venda, compra, 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 venda, venda, compra, venda, compra, venda, compra, enfim. Várias informações de venda, compra e assim vai. Eu queria que venda fosse verde e compra vermelha. Imagina só, eu ter que clicar na venda, vir aqui na página inicial, pegar a corzinha verde e pronto. Olha o trabalho que vai dar fazer isso. Então, uma solução legal é utilizar a formatação condicional. Sempre venda fica verde de forma automática. Novas vendas que eu adicionar e a compra também fica vermelha de forma automática. Deixa eu só tirar esse verde que eu adicionei. E para isso é só a gente voltar o que fizemos. Dá para utilizar um atalho que é o Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl junto com Z. Olha lá, voltou. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou clicar, segurar e arrastar para poder selecionar as células onde eu quero aplicar essa cor automática. Ou ainda, eu poderia selecionar aqui em cima, ó, toda a coluna, clicando na letra. Por quê? Porque aí sempre que eu colocar qualquer coisa dentro dessa coluna, já fica dentro da regra. Verde, vermelho, azul, amarelo, enfim. Agora eu venho aqui em página inicial e formatação condicional. Olha o tanto de opção que o Excel nos fornece. Mas, aqui neste caso, vamos ficar com a primeira opção, regras de realce das células. E então, é igual a. Quando eu abro essa opção, eu consigo especificar o que eu quero pintar. E nesse caso, eu quero pintar venda, ó, dentro dessa caixa, então eu escrevo exatamente o que eu quero. Com acento, sem acento, com espaço, sem espaço, exatamente. Vou colocar venda. Tá vendo que já pegou tudo que é venda? Ó, já identificou, já ficou vermelho. Mas eu não quero vermelho. Então aqui do lado, nessa outra caixinha, eu posso escolher a cor. Amarelo, verde e assim vai. Venda, eu quero verde. Ok. Olha que legal. Sempre que eu adicionar venda, digamos aqui em cima, se eu colocar uma venda, venda, Enter. Já ficou de verde. Agora eu quero compra, na cor vermelha. Vamos selecionar de novo a coluna J, formatação, regras é igual a. E então, compra. Já está vermelho, mas eu poderia também por aqui escolher uma outra cor se eu quisesse. Ok. Sempre que eu colocar agora uma compra, já fica na cor vermelha de forma automática. Venda verde, compra vermelha. Podemos aplicar esse conceito lá na planilha de vendas. Se eu voltar aqui na tabela de vendas, vamos aplicar esse conceito aqui. Professor, mas como? Se não tem nada de venda e compra, como é que você vai fazer isso? Bom, eu não preciso aplicar esse conceito só para texto, escritas. Eu posso aplicar também para números. Digamos que sempre que tiver um desconto, fica vermelho. Ah, mas como que eu faço isso? Até porque, ó, vamos pensar. Fone de ouvido sem fio. Eu vendi 20 unidades por R$ 99, desconto de 150 e um frete de 0. O desconto é diferente um do outro.
tem vez que não tem, tem vez que tem vez que menos, mais e assim vai. Então como é que eu vou especificar tudo que é desconto? Não preciso, porque eu posso falar para o Excel que eu quero pintar tudo que tem número, ou tudo que é maior que zero. Vou te mostrar. Nesse caso, pessoal, como temos uma tabela, eu poderia clicar na letra para selecionar tudo, mas não precisa, tá bom? Você pode selecionar só os valores que você tem dentro da tabela. Por quê? Porque à medida que você for colocando novas linhas, a tabela já vai puxando para baixo, certinho, com as cores automáticas. O cabeçalho também não seleciona o cabeçalho. Seleciona só os valores. E agora, em página inicial, formatação condicional, regras, e o que a gente vai fazer aqui? Tem várias regras. É igual a não funciona. Por quê? Funciona? Sim, funciona. Mas não funciona de modo muito inteligente nesse caso. Por quê? Porque desconto pode ser vários valores. Imagina só eu ter que ficar colocando valor por valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Então, uma maneira inteligente seria regras de realce da célula, que é a primeira opção, e então é maior do que. E toda vez que tivermos algo que for maior do que, deixa eu selecionar, delete, zero. Tudo que for maior que zero, R$1 já é maior que zero. Então, já quero pintar essa célula. Que cor que eu vou pintar? Vou pegar aqui um amarelo para ficar diferente, ó. Eu vou clicar no OK. Pronto. Agora, independente do desconto, se tiver, no caso, fica amarelo. Vamos lá mais um exemplo. Vou colocar aqui mais uma data. 2/1/2026. Se eu colocar aqui um desconto de R$3,14, fica amarelo. Se eu colocar zero, fica sem cor. E assim vai. Então, é assim que a gente consegue, na prática, aplicar cores automáticas e também aplicar aqui uma lista de opções. Dá para você também combinar as coisas. Digamos, sempre que eu tiver um computador gamer, eu quero pintar de vermelho. Você seleciona tudo que você tem aqui, então. Lembra, não precisa selecionar tudo. Não precisa selecionar o cabeçalho. Você precisa selecionar só as linhas da sua tabela que tem os valores. Selecionou, página inicial, formatação, regras. Nesse caso, né, pessoal, é maior do que? Não faz sentido. Por quê? Porque eu quero pintar só o que é computador. Então, venho é igual a. E aí, toda vez que eu tiver, ó, computador gamer, eu pinto aqui de vermelho. Ok. Aí, toda vez, ó, se eu colocar um item C, não é vermelho, mas computador gamer é. Pronto. Resolvemos, então, um problema bem divertido. Dá para deixar colorido algumas especificações aqui da nossa tabela, além de poder criar aqui uma lista para selecionar o que precisamos. Módulo número 4, tabela dinâmica e segmentação de dados. Essas duas ferramentas aqui no Excel nos ajudam a fazer análises. E, professor, então chegou no momento que eu não quero ver, que é muito difícil. Não, não é difícil. É fácil utilizar a tabela dinâmica no Excel e a segmentação de dados também. Com a tabela dinâmica e com a segmentação de dados, podemos resumir, organizar várias tabelas que temos. Exemplo, lembra a tabela de vendas que estamos utilizando? Pois é. E se eu quiser saber o total que eu vendi de computador gamer? Eu precisaria pegar tudo que é computador, somar, para poder ter o resultado. Um pouco trabalhoso fazer isso, né? Imagina quando tiver um monte de produto. Porém, com a tabela dinâmica, eu consigo fazer isso de modo super simples e fácil. Vou te dar aqui um exemplo, mas antes, vamos preencher um pouquinho mais essa tabela, só para ela ficar um pouquinho mais completa. Então, olha só. Aqui eu vou colocar que eu vendi esse computador gamer, 2 unidades, por R$11.000. E aqui tem um frete de 250. Vou colocar aqui uma nova data. Eu vendi uma mesa de escritório. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa coluna. Uma unidade por R$5.000. E teve desconto de 150 e o frete foi 150. Tem uma coisa que eu queria vender aqui também, que é a cadeira de escritório. Então vamos lá nas ferramentas e eu vou cadastrar ela aqui, ó. Cadeira de escritório. Enter. Voltando na tabela de vendas, eu coloco aqui uma data nova, 3/1/2026. E aí eu vendi essa cadeira de escritório, 5 unidades, por R$474,21 cada uma. Teve R$245 de desconto e teve um frete de R$750. Agora eu vou colocar aqui mais alguns produtos, ó.
Deixa eu dar um copia nessa célula aqui, utilizando um Ctrl+C e então um Ctrl+V para baixo. Vou colocar aqui, ó, 4/1/2026. Copia, seleciona as células de baixo e cola. Aí aqui eu vou cadastrar bastante item, tá, pessoal? Notebook, colocar computador, mesa, item A, item B. Por que eu estou fazendo esse cadastro? Porque na hora que a gente for fazer as análises, vai ficar bem mais fácil e legal de poder brincar com essas vendas que a gente teve. Você vai poder saber quanto que vendeu de computador, de cada item, quantidade total e assim vai. Deixa eu colocar aqui, ó, 1, 10, 5, 3, 15, 50, 1, 5 e 3. Vou colocar aqui, ó, cadeira de escritório, vendeu por R$500, fone de ouvido por R$100, aqui foi 354, 100, 99, 89. Mesa de escritório grande foi R$5.000. Computador gamer, aqui eu vou colocar que foi 7.555. E um notebook foi R$9.100. Vou colocar aqui alguns descontos, tá? Aqui foi 0, 0, 0 e depois 150. Aqui foi R$50, aqui foi 200, aqui foi R$15, 0, 0. E aí vou colocar aqui alguns fretes. 91, 75, 250, 0, 0, 0, 0 e tudo zero agora. Pronto. Agora que temos uma tabelinha bem grande, pessoal, eu gostaria de fazer algumas análises conforme eu falei para vocês. Me diz aí, qual que foi o total que vendemos? Imagina só, você tem que ficar somando linha por linha ou... Não, professor, eu vou usar a fórmula de soma, a função soma. Função, somando tudo que eu tenho. Beleza, é uma opção. Mas e se você quiser agora o desconto? E o total de frete? E o total de valor final? E o valor unitário médio? Etc, 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 etc. Muito trabalho, né, fazer tudo isso. Então a tabela dinâmica consegue nos ajudar. Além disso, e se eu quiser saber o quanto de notebook, de quantidade eu já vendi? Ó, 5, depois 6, e é isso. Mas à medida que for tendo novos produtos, vai ficando cada vez mais difícil eu poder fazer essa análise. O que já vendeu mais até agora? Para qual produto já teve mais desconto? Qual produto que tem mais frete? E assim vai. Vamos usar a tabela dinâmica, porque ela consegue responder essas perguntas de modo a nos ajudar a analisar essa tabela. Como é que a gente acessa a tabela dinâmica? Primeiro, já temos uma tabela, porque formatamos, inserimos uma tabela lá no começo. Então isso já é uma tabela. Agora eu vou clicar dentro da minha tabela, em qualquer lugar, e então eu venho aqui, ó, inserir, e então tabela dinâmica. Ela vai pedir para você que você selecione duas opções. Nova planilha ou planilha existente. Eu vou deixar nova planilha e vou simplesmente clicar no OK. Tá, mas o que isso vai fazer? Vamos ver. Uma nova planilha vai ser adicionada para você. E aqui a gente vai ter a planilha 6. Essa planilha 6, eu vou clicar nela e arrastar ela lá para o final. Clico, seguro e arrasto. E eu vou chamá-la, botão direito, renomear de tabela dinâmica, Enter. À esquerda, pessoal, conseguimos verificar a nossa tabela dinâmica que no momento não tem nada, porque ainda não mexemos com ela. E aqui à direita, temos essa janelinha, que dá até para você clicar aqui, ó, e arrastar para a esquerda para aumentar. Temos as opções que podemos utilizar de modo a criar as análises. Cada uma dessas opções é uma coluna da nossa tabela. E aqui embaixo temos os campos da tabela dinâmica, filtros, linhas, colunas e valores. Digamos que eu queira ver cada produto que eu tenho na tabela que eu já vendi. Eu vou pegar o produto, calma, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no nome que você quer, exemplo, descrição, clica no nome aqui no meio, clica e segura. E aí você arrasta e leva lá para o final, ó, e traz aqui para dentro das linhas, solta aqui dentro. Porque agora cada linha se transformou numa descrição. E aí você já consegue visualizar, ó, que cada linha é uma descrição diferente. E aqui está todos os produtos que você tem aqui na sua tabela de vendas. Não, mas está errado. Olha o tanto de produto que eu tenho na tabela de vendas. E olha o tantinho que eu tenho aqui, ó. Aqui tem menos, parece. Por quê? Porque aqui na tabela de vendas tem produtos que se repetem. Computador gamer, só ele já aparece 3 vezes na tabela. E lá na tabela dinâmica, ele aparece uma vez só. Então ele não repete as coisas, ele mostra uma vez só cada coisa que você tem na tabela. E isso é bom, porque nos ajuda a resumir as informações. Exemplo, se eu pegar agora a quantidade
Você pega ela e segura e solta dentro dos valores. O Excel vai fazer uma soma para você da quantidade. E aí você já vai conseguir saber, ó, o quanto que você teve de quantidade vendida para cada produto. Olha um exemplo do mesa de escritório grande. Vendeu 6 quantidades. 6. Então aqui já agrupou. Se lá vendemos 10 vezes a mesa de escritório, 2 unidades, 1 unidade, 3 unidades, 4 unidades, enfim. Aqui já está somando e totalizando tudo que você tem de quantidade. Também poderia fazer a mesma coisa para valor. Também poderia saber o ticket médio, ou seja, tem cadeira de escritório que foi vendida por R$ 49. Tem cadeira que foi vendida por R$ 99. Mas qual que é a média? A média, o ticket médio da cadeira é R$ 52. Enfim, dá para fazer também esse cálculo pela tabela dinâmica. Vou te mostrar. Vamos lá. Como é que eu posso inserir agora mais uma tabela dinâmica para fazer mais uma análise? A maneira mais fácil, pessoal, é você selecionar, ó, clica dentro dessa primeira célula que você tem, não é na borda, tá? Cuidado. Clica dentro e seleciona toda essa tabela que você fez, e aí você copia com Ctrl C. E depois a gente vai colar com Ctrl V. Copia, Ctrl C, clica aqui do lado e dá um Ctrl V. Pronto. Olha o que eu vou fazer, ó. Clicando dentro dessa tabelinha. Aqui embaixo, ao invés de usar quantidade, eu vou clicar nessa quantidade e vou remover. Agora eu vou pegar o valor total, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. Assim eu já consigo saber, ó, o valor total de cada produto que eu tenho. Olha para você ver o computador gamer. 107 mil. Nossa, bastante, né? Nem sabia que era isso. Olha a facilidade também de fazer análises. Agora eu já sei o quanto que cada produto vendeu. Mas tudo bem, aqui ainda não tem o desconto, não tem o frete, mas dá para a gente adicionar essas informações. Vou te mostrar. Dentro dessa mesma tabelinha eu posso ampliá-la. Eu posso pegar, como exemplo, o desconto, pego e solto junto com os valores. E também posso pegar o frete e soltar junto com os valores. E também pegar o valor final e soltar junto com os valores. Agora deixa eu arrastar um pouquinho aqui para a direita, ó, a visualização. E aqui já temos uma tabela bem resumida, ó. O valor total, o desconto, o frete e o valor final de cada produto, totalizando tudo que tivemos lá nas vendas. Só que você concorda que estes valores que estão sendo mostrados aqui, eles são referentes a várias datas. Tem aqui informação do dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4 e assim vai. E se eu quisesse saber quanto que vendeu só no dia 3? Como é que eu faço, hein? Tem algumas maneiras de fazer isso. A que eu mais gosto é inserir uma segmentação de dados. Nesse caso, eu vou te dar um exemplo de data, mas você poderia usar outras opções de filtragem. Categoria, descrição, tipo, e assim vai. Você vai clicar na tabela dinâmica em si, e aqui em cima, pessoal, lá na direita, você vai ter uma opção, algo do tipo, isso pode mudar dependendo da versão do Excel, análise de tabela dinâmica, análise, tabela dinâmica. Você vai clicar nessa opção e então inserir segmentação de dados. Ou segmentação de dados, clica nessa opção. O Excel vai abrir para você todas as colunas que você tem naquela tabela. E você pode escolher qualquer uma dessas colunas. Eu vou ficar com a data e vou clicar na caixinha para marcar. E vou clicar no OK. O que vai aparecer para mim é uma pequena caixinha que eu posso clicar em qualquer opção e olha que legal. Automaticamente a tabela filtra para mim, de modo a me mostrar só as opções que eu selecionei. Lembra que eu falei que eu queria ver o que vendeu só num dia específico? Pois é, se eu clicar nesse xizinho, vai mostrar todos os valores. Se eu clicar só no dia 4, ele mostra só as informações do dia 4. Aqui no dia, limpar aqui no xizinho, eu sei que eu vendi, ó, no total, 184 mil. Já considerando frete, desconto, né, 184 mil. Mas se eu colocar só o dia 4, vendeu 118. Então olha que legal. É uma caixinha que filtra automaticamente as opções que você selecionou. Deixa eu limpar aqui. E você está vendo que tem um negocinho meio chato acontecendo. A tabela fica aumentando e diminuindo. Se você quiser parar esse aumento e diminuir, por que isso acontece? Porque é a coluna que está aumentando e diminuindo, para tentar ajustar automaticamente o tamanho do texto. Você não precisa disso na tabela dinâmica. Então o que você pode fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse na tabela dinâmica e vai vir aqui, ó, opções de tabela dinâmica. É só você clicar nessa opção aqui, ó, ajustar automaticamente? Não.
remove e clica no OK. Pronto. Agora não tem mais aquele problema de tabela ficar mexendo. E assim eu já consigo ver, ó, o quanto que eu vendi, quais produtos em cada uma das datas. Deixa eu fechar aqui essa janelinha e pronto. Então isso daqui que adicionamos, pessoal, é uma segmentação de dados. E isso daqui é uma tabela dinâmica que nos ajuda a fazer análises. E o quinto e último passo, módulo que vamos aprender aqui é o dashboard, que é um painel visual interativo. O legal, que por incrível que pareça, já estamos mais do que meio caminho andado. Por quê? Porque para fazer um dashboard no Excel, existem várias maneiras. Mas uma das maneiras é ter uma tabela, e já temos, ó, temos uma tabela de vendas. Depois, ter uma tabela dinâmica e segmentação de dados, e junto com isso adicionar alguns gráficos bonitos. Então só está faltando isso para que possamos fazer o nosso dashboard. Eu vou voltar, pessoal, aqui na tabela dinâmica, onde já fizemos, ó, uma tabelona com essa caixinha que consegue filtrar essa tabela que fizemos. Deixa eu limpar aqui, ó. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma análise e vou aproveitar essas caixinhas que já aprendemos como fazer, e então, dessa forma, a gente vai ter um visual, um dashboard bonito. Como que vamos fazer isso? Eu vou começar da seguinte maneira. Eu vou copiar toda essa tabela que inserimos, ó, seleciona, Ctrl C, copia, clica aqui do lado, Ctrl V para colar. Deixa eu jogar minha visualização, ó, um pouquinho mais para a direita, para a gente focar só nessa tabela nova, mas não tem problema, por quê? Porque o que fizemos antes está salvo ali para a esquerda. Mas vamos aqui continuar. Nessa tabelinha, pessoal, que fizemos, eu vou deixar do jeito que está, eu vou clicar nela, mas eu vou remover estes valores aqui, ó, dos itens. Então eu clico na descrição e removo. Agora a gente consegue ver, ó, na verdade ainda não está dando para ver, né? Está dando aqui um errinho. Então vamos lá aumentar, ó, o tamanho de cada coluna, para que dessa forma a gente consiga visualizar mais facilmente cada informação. Só que eu acho que ficou muito longe as informações. Eu queria colocar uma coisa embaixo da outra. Então, você vai pegar esse símbolo aqui, ó, que está aparecendo nas colunas, e vai clicar e mover ele aqui para baixo nas linhas. Por quê? Porque aí a tabela dinâmica vai alterar para você. E aí você vai conseguir saber, ó, valor total, desconto, frete e valor final. Do quê? De todas as datas que você tem. Então, vamos clicar nessa tabela dinâmica aqui e também inserir aquele filtro com as opções de poder filtrar só a data que queremos. Venho aqui, ó, análise, inserir segmentação, data, ok. Posso pegar essa data, colocá-la aqui no cantinho, e olha o truque que eu vou te mostrar. Aumentar nesses botõezinhos, nessas bolinhas, e arrastar para fora, para dentro, enfim. Porque eu consigo ajustar o tamanho, ó, dessa segmentação. E além disso, tá vendo que está separando data, uma por linha? Eu venho aqui, ó, segmentação, e colunas, eu vou colocar 2. Por quê? Porque aí eu fico com 2 datas, ó, por linha. Fica mais fácil de selecionar. Bom, então aqui a gente já consegue ver, ó, o quanto que temos de cada opção, valor total, desconto, frete e assim vai. Só que além disso, pessoal, deixa eu diminuir essa coluna L. Vou pegar agora de novo essa tabelinha, copiar e colocá-la aqui do lado. Colar. Vou clicar nela e vou fazer umas pequenas modificações para a gente poder inserir um gráfico. Aqui agora, eu acho que faz sentido eu poder ver os produtos. Vamos remover tudo primeiro, ó. Vou clicar aqui nesses valores e remover para limpar a nossa tabela. Vou pegar o produto que está na descrição, pego, seguro e solto ele dentro das linhas. E vou pegar o valor final, pego, seguro e coloco dentro dos valores. Agora eu vou conseguir saber o quanto que eu vendi para cada produto. Ah, mas você já fez isso, professor? Eu sei, mas aqui eu quero fazer uma análise mais legal, vou te mostrar. Essas informações não estão organizadas, ó. Valor R$1.000, 70.000, 500.000, 25.000, tá tudo fora de ordem. Então eu vou organizar um pouquinho melhor. Vou clicar aqui no filtro e venho em mais opções de classificação. E aqui eu vou colocar crescente. Descrição, troco para valor e clico no OK. Pronto. Agora tá, do menor para o maior. Agora, clicando nessa tabelinha dinâmica, vamos inserir um gráfico. É só ir aqui em cima em inserir e então pegar um gráfico como exemplo, um gráfico de barras. Porque a gente vai conseguir ver, ó, item por item e o quanto que cada item vendeu. E sabe o que é o legal do gráfico? É que quando você tem um gráfico, você não precisa mais utilizar a tabela.
Você pode sim utilizar, mas não precisa, porque o gráfico ele consegue, em muitos casos, ser melhor do que a tabela para visualização. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse gráfico e vou colocar ele em cima dessa tabela. Vou puxar ele para baixo e fica mais espaçado, ó, fica mais fácil de ver. E agora é a hora da gente melhorar um pouquinho o layout, deixar ele mais bonito. Como que fazemos isso? Posso clicar aqui no título, mais uma vez, e escrever dentro dele. Total vendido por produto. Posso pegar essa legenda que está aqui, ó, clico e dou um delete. Posso pegar também essas linhas aqui de fundo, clico e deleto. E esses valores embaralhados, clico e deleto. E essas caixinhas aqui, ó, na cor cinza, também vou remover para ganhar espaço no gráfico. Venho aqui em cima em Análise, Botões de campo, Ocultar tudo. Olha que legal que já está ficando o nosso gráfico. E o legal é que toda vez que você clicar na data, o gráfico ele filtra automaticamente para você, ó. É totalmente dinâmico. Então, além de você poder ter um gráfico, você também consegue ver o quanto que vendeu, ó, por data. Só que ainda não acabou. Clicando nesse gráfico, eu vou vir aqui em cima em Design para poder colocar o quanto que vale cada coluna dessa, de dinheiro, né? Porque a gente não está vendo os números. Adicionar elemento de gráfico, rótulos, e então extremidade externa. Pronto. Olha só. Isso daqui, pessoal, por incrível que pareça, já é um dashboard no Excel. O que é um dashboard? É um painel visual e interativo. Visual, sim. A gente consegue bater o olho e entender o que está acontecendo. Interativo? Tem botõezinhos que eu posso clicar e então filtrar só o que eu quero ver. Então eu realmente espero que estes 5 módulos que aprendemos aqui possam te ajudar bastante nos seus conhecimentos de Excel, no seu dia a dia e também aí no mercado de trabalho para ganhar tempo, automatizar alguma tarefa. Obrigado, pessoal, por acompanhar esse vídeo aqui. Não se esqueça de baixar essa planilha que está disponível para você fazer o download. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.